Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré. Agora 9h51. Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré. Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda, querida ouvinte CBN. Eu sou Luciane Mamoré e este é o Viva a Casa. Eu espero que todos estejam bem, em paz e principalmente com saúde nessa manhã de 30 de maio de 2020. Espero que você esteja se cuidando. Hoje, amanhã, ensolarado, um friozinho lá longe, bom para curtir a casa. Já que é pra gente ficar em casa, né, gente, que possa ser assim, num friozinho, num tempo ameno, debaixo de uma coberta, perto de quem a gente ama. Vamos fazer o máximo para permanecer o maior tempo em casa. Por aqui eu vou te fazendo companhia. Tô aqui junto com o Valdir, com a Beatriz, todo mundo fazendo esse programa para vocês, que fala sobre arquitetura, design, paisagismo, fala sobre a nossa casa, o nosso canto, o nosso refúgio, cada vez mais um refúgio pra gente. O programa de hoje, o Viva a Casa, vai longe, vamos muito longe hoje. Vamos falar sobre um projeto desenvolvido fisicamente muito longe da gente, mas sim que tem muitas referências com o Brasil. Vamos falar sobre um projeto de uma arquiteta recém-formada, desenvolvido na África, em Uganda, mais precisamente em Kikadio, na região metropolitana de Kampala, capital de Uganda. Eu não falei que a gente ia longe. Projeto super interessante dessa jovem arquiteta paulistana, a Mariana Montag. Já ela vai estar aqui comigo para contar como que nasceu a ideia, como que ela colocou de pé uma casa de 80 metros quadrados lá em Kikadio, lá em Uganda. Vai falar também sobre ideias futuras, sobre a manutenção desse projeto que ela chamou de Casa de Djadja. Você pode ir conferindo aí, se você quiser, no Instagram, é o @Casa de Djadja, com 2 J's no final, para você ver sobre o que a gente vai estar falando. Já a Mariana, como eu disse, vai estar aqui conosco, falando um pouco mais sobre isso e falar sobre tudo isso, enfim, como é que vai dar continuidade em todo esse projeto que foi premiado pela Escola de Bauhaus. Enfim, muita coisa para ela contar para a gente. Por falar em mulheres na arquitetura, eu quero falar aqui também de uma referência para mim, não só para mim, com certeza, para todos, eu acredito que para todos que amam, que vivem nesse universo, que é a Alina Bobardi. A Alina é uma italiana que veio para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial e se tornou brasileira. Contribuiu e muito para a nossa arquitetura. A maior parte da sua obra está em São Paulo, onde ela viveu até falecer em 1992, mas tem muitas contribuições também importantes em outras cidades, em Salvador, por exemplo, onde ela também morou. A Alina é autora de projetos icônicos como o Sesc Pompeia em São Paulo, o Teatro Oficina. E eu acredito até quem não conhece São Paulo, mesmo assim já deve ter visto um projeto que é considerado a sua obra-prima, o MASP. O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, ali na Avenida Paulista, tem a assinatura da Alina Bobardi. É um cartão postal da nossa maior cidade, da maior cidade da América Latina. E tem também, e é ali também no MASP, o ponto de encontro de protestos, de manifestações artísticas. Aquele vão aberto, tem todo um vão aberto, sem nenhuma pilastra. Aquilo tudo é um convite para mobilizar, para reunir pessoas. É claro que agora está tudo parado, um ou outro protesto ainda acontece ali, desrespeitando, né, essa exigência de afastamento, distanciamento social. Mas logo a gente vai conseguir já se encontrar. Bom, pois bem, a Alina Bobardi, voltando ao nosso tema, o seu marido, o Pietro Bardi, criaram um instituto que está completando agora esse mês 30 anos. E a sede do Instituto Bardi é na Casa de Vidro. É a primeira construção da Alina em São Paulo.
que continua super moderna, mesmo tendo sido construída em 1951. Foi lá nessa casa que o casal viveu 40 anos. E, gente, vale muito a pena visitar a Casa de Vidro. Eu diria que é uma visita quase íntima. Você consegue sentir como é que eles viveram, consegue ver vários objetos do casal. É muito bacana. Claro que agora na pandemia as visitações também estão suspensas. E a programação de comemoração dos 30 anos do Instituto Bardi foi também postergada, mas eu achei por bem lembrar aqui a contribuição da Lina, convidar vocês nessa data comemorativa a conhecer um pouco mais da obra. Você que não conhece, não sabia que o MASP tinha assinatura dessa mulher incrível, da Lina Bobardi, se aproxima, vai lá olhar, é muito bacana. E aí o jeito está sendo as visitas digitais, né, como tudo que está acontecendo. E sempre nas redes sociais, @Instituto Bardi. 30 anos do Instituto Bardi, gente, vale a pena. Convido vocês para manter a história, parte da história da arquitetura brasileira viva, através dessa mulher incrível que é a Lina Bobardi, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre tendência. Viva a Casa CBN. Tendência em Foco. Tendência, gente. Peças feitas à mão, uma a uma, estão super em alta e cada vez mais valorizadas. Essas peças feitas individualmente são objetos de arte. E eu quero falar aqui para vocês sobre uma produção local dessas peças de design, coisa que a gente ama aqui no Viva Casa, a gente fala sempre por aqui, e você que acompanha o programa já deve ter visto algumas vezes eu comentar sobre o trabalho da Polka Design, que são duas artistas gráficas aqui de Campo Grande, a Paula Bueno e a Mari Saldanha, que desenvolve peças de casa, entre outras coisas, mas peças de casa sempre com inspirações na nossa região. A Paula já esteve aqui no estúdio comigo quando elas lançaram a coleção Cantarolar. A Cantarolar são roupas de cama, de sala, de mesa, inspiradas nas canções do Geraldo Espíndola. Tem muita referência aqui com o estado. As letras das músicas do Geraldo estampam essas peças. O Geraldo e a Paula tiveram aqui num programa super emocionante. E agora a dupla, a Paula e a Mari, estão lançando uma nova coleção que elas chamaram de Herbaria. Dessa vez, o trabalho tem a parceria com o pessoal do Recanto das Ervas, outra grande amiga nossa aqui, a Márcia Chiadi. E é um trabalho cheio de amor, de dedicação, de significado. A coleção Herbaria também vai ser lançada dessa nova maneira, digitalmente. Elas vão fazer uma live logo mais, às 11 horas da manhã, portanto, já, né? E quem quiser acompanhar é pelo @Polka Design. Vamos ouvir o comentário da Paula aí sobre esse lançamento. Então, essa live que a gente vai fazer é a nossa forma de estar perto das pessoas, né? Lançar essa coleção para o mundo da forma possível hoje, né? E a gente vai falar nela sobre o processo criativo, a gente vai mostrar as peças, vai conversar sobre as ervas e essa inspiração, esse sopro de vitalidade que elas trazem pra gente, né, no dia a dia. E a gente criou na coleção uma frase para cada erva. A gente escolheu 4 ervas nesse primeiro momento, que é o alecrim, a hortelã, a salsa e a erva doce. E a gente vai conversar com a Márcia Chiadi, lá do Recanto das Ervas, vai tirar nossas dúvidas sobre o cultivo delas também, né? Nessa quarentena a gente tem feito muita horta em casa e a gente vai falar sobre isso, sobre o cultivo, sobre essa inspiração. Então a gente convida vocês e a montagem das mesas também, né? As possibilidades de montagem com esse trabalho que a gente fez. Então estão super convidados a participar, a interagir com a gente. Vão ser todo mundo bem-vindos na live.
Legal, gente. Esse é o convite da Paula Bueno, que é uma das artistas gráficas que assina essa coleção Herbaria. Elas vão fazer esse lançamento. Então, para acompanhar, você precisa estar seguindo o @polkadesign ou o @recanto das ervas. Todos dois você acessa ali. Eu ainda não conheço as peças, também tô doida para conhecer. Ela falou de 4 ervas, vamos ver quais foram as escolhidas, e também a gente vai conseguir falar vão acompanhar um pouco sobre como cultivar essas ervas, né? Bom, como eu falei no primeiro bloco, no início do bloco, no bloco que vem eu vou conversar com a arquiteta Mariana Montag, que desenvolveu um projeto de construção de moradia em Uganda. Ela é uma jovem profissional, escolheu esse projeto como conclusão de curso e a história rendeu muitos frutos. Então ela vai estar aqui no Viva Casa contando pra gente como é que foi todo o desenvolvimento desse projeto e como que resultou de fato em uma construção de 80 metros quadrados, bem longe de casa. Eu vou fazer um breve intervalo para o repórter CBN e a gente já volta. 10h10, estamos de volta com o Viva Casa CBN, o segundo bloco. Como eu falei, eu recebo agora aqui na ponta da linha, direto de São Paulo, a jovem arquiteta Mariana Montag, para nos contar um pouco sobre como que eu estava falando para vocês, um projeto desenvolvido em Uganda, mais precisamente na região metropolitana de Kampala, capital de Uganda, que resultou em muita história para contar, e é por isso que a Mariana está aqui comigo para falar um pouco sobre o projeto A Casa de Djadja. Se você quiser acompanhar a gente pelo Instagram, é o @Casa de Djadja, com 2 J's, como eu já falei, para você conseguir visualizar imagens, fotos e saber sobre o que a gente vai conversar por aqui. E agora eu dou as boas-vindas. Bem-vinda, Mariana, bem-vinda ao Viva Casa. Oi, Luciana, bom dia, obrigada por me receber. Legal, Mariana, é uma história longa que teve muitos frutos aí pelo caminho. Começou com um projeto de conclusão de curso, eu imagino que seria apenas um projeto, um protótipo, e acabou dando numa casa real de 80 metros quadrados. Conta um pouco essa história aí para nós, Mariana. Bom, eu acho que desde o início da faculdade, eu não sei se alguém que está escutando aqui cursa a Universidade de Arquitetura, mas a faculdade e o plano pedagógico da arquitetura, ele tem a vontade de ser prático, mas nos nossos estudos de 5 anos a gente tem bastante um embasamento bem teórico, e a proximidade com a prática, ela é bem pouca. E isso, para mim, desde o início como estudante, era um critério para eu conseguir aprender. Então eu precisava estar perto do canteiro de obras ou fazer experimentações para eu conseguir entender qual que era a relação da demanda ou das técnicas construtivas das quais a gente estava estudando. Então eu fui buscar desde sempre na faculdade uma prática, uma proximidade com o canteiro de obras, né? Ou aprendendo através do fazer. Uhum. E aí, em 2017, eu fui para Uganda me voluntariar num projeto que chama Escola em Uganda, coordenado pela psicóloga Elisa Pires. O projeto é sobre psicologia social comunitária e faz as ações através da educação. Uhum. Então, eu fui para lá, na verdade, porque uma das demandas era construir uma nova escola física. Então, eu fui fazer alguns levantamentos, ainda como estudante, né? Ainda estava no meu 3º ano, para fazer os levantamentos físicos e etnográficos também com a comunidade para gerar esse novo espaço. Então, ali eu comecei a entender o quanto que a arquitetura, ela era insuficiente para resolver uma demanda construtiva. Existiam outras diversas inteligências que eram necessárias para a gente conseguir compor uma solução coerente. Então, umas luzinhas começaram a acender para mim, até que quando... Aí eu morei 7 meses no Equador, também trabalhando com um coletivo chamado Albord, que para mim eu preciso sempre comentar, porque foram grandes professores e professoras dessas possibilidades de uma nova prática, de uma prática mais democrática em relação a quem constrói arquitetura e quem gera projeto. E aí eu vi também a possibilidade de
valorizar o processo acadêmico com responsabilidade de resolver demandas, claro, com todo o apoio dos profissionais envolvidos na academia. Então, foi aí no Equador, eu pensei, já estou super envolvida com a comunidade de Ticádio e me interessa muito também a questão de gênero por ser mulher e praticar arquitetura e entender como isso também se relaciona. Eu vi que vocês têm uma afirmação, assim, mulheres são lares, e aí vocês se dedicaram a envolver essa comunidade feminina lá daquela região? E eu conheci a Jadia quando eu fui pela primeira vez à Uganda, né? Então, a Jadia, ela trabalhava na casa da organização com quem a gente fazia parceria no projeto Escola em Uganda. E lá na comunidade de Ticádio, assim como muitas regiões no Brasil, a mulher, ela é a chefe de família. Então, a mulher, a Jadia, por exemplo, é uma avó que tem 24 netos, mas ela é responsável por 2 netas que moram com ela. 24 netos? 24 netos. E aí era muito evidente que as mulheres eram as pessoas que cuidavam dos lares, mas na hora de entender como esses lares se organizavam, de quem que era a propriedade de terra, quem havia construído a casa, de quem era a casa, sempre tinha um homem que estava sendo o responsável, o proprietário. Então a mulher, ela criava os lares, mas não tinha uma autonomia de escolha. Uhum. Então, e isso também, para mim, eu gostaria muito de entender onde estavam dentro Por que isso, né? Porque na construção a gente fala que os papéis de gênero, em relação à própria construção, porque quem constrói é o homem, mas quem cuida da casa é a mulher. Então foi aí que eu escolhi traçar a minha pesquisa. E com a responsabilidade, né? Eu acho que na hora de você ser estudante e começar a trocar com uma comunidade, eu acho que é muito importante ter uma nitidez de processos e expectativas, e que desde o início eu tinha falado para a Jadia que o nosso objetivo era a construção, mas que naquele momento a gente tinha que fazer levantamentos para gerar o projeto. Então foi um processo bastante longo e de não só arquitetura, né, mas de gerência de muitas outras esferas para conseguir acontecer. Mariana, e naquele momento vocês construíram um protótipo, e esse protótipo que foi inscrito para o prêmio de Prototipando o Futuro, né, da Escola Manhouse. E me conta como você já pensava em fazer essa inscrição, quando começou, ou o resultado foi tão bacana do protótipo que você achou que valia a pena concorrer? Na verdade, a faculdade de arquitetura, a minha, né, eu estudei no Mackenzie e tinha total apoio da coordenação e da diretoria do Mackenzie ao longo desse projeto. Então, o projeto de pesquisa durava 1 ano. E nos primeiros 4 meses eu fiquei em Uganda fazendo as pesquisas ao lado da Jadia, entendendo toda a tipologia através da perspectiva de gênero. E aí depois eu fui para lá de novo construir um protótipo do telhado da casa, que era a parte, depois que a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura da casa. Mas nesse segundo semestre eu entendia que eu precisava ativar alguns pontos de comunicação para conseguir viabilizar essa casa. E os editais dos concursos são pontos muito importantes para você conseguir comunicar aquilo que você está querendo dizer, te dá uma visibilidade, né? Uma visibilidade grande, né? Então, isso é uma coisa que para mim era muito importante, conseguir fazer o projeto, mas também entendendo uma criatividade estratégica. Como que eu vou conseguir comunicar esse propósito através de parceiros que consigam disseminar essa mensagem. E aí foi quando eu vi o concurso da Bauhaus e eu apliquei. E aí, no início do financiamento coletivo, a gente já tinha feito um financiamento coletivo para a escola em Uganda, para conseguir realizar a escola. Então, era outro sistema que já estava bastante ativado de como organizar ele, né? Então, no meio do financiamento coletivo da Casa de Jadia, financiamento coletivo, aquelas plataformas online onde a gente consegue comunicar e pedir financiamento de pessoas físicas para realizar um projeto. Então, no meio do financiamento coletivo, saiu o prêmio da Bauhaus. Então, acho que foi um super trampolim para conseguir comunicar ainda mais aquilo que a gente estava fora a chancela de credibilidade, tudo realmente super importante, né, no processo todo, né, Mariana? Muito, eu acho que foi um
super apoio. Gente, eu sou extremamente grata por isso. Só para vocês terem uma ideia, gente, foram mais de 1.500 trabalhos inscritos, mais de 50 países. E a Casa de Jádia, que é o projeto da Mariana Montag, ficou entre os 20, né? Me corrija se eu estiver enganado, Mariana, entre os 20 reconhecidos pela premiação. Uhum. E a premiação era, na verdade, eles queriam montar uma exposição em homenagem aos 100 anos da Bauhaus. E aí, numa semana em setembro, eles montaram toda a exposição em Berlim. E aí a gente pôde ter contato e conhecer todos os outros projetos que não eram só de arquitetura, mas tinha bastante, entre os 20, tinha projetos de engenharia de materiais, mas era como pensar esse novo futuro, esse futuro emergente, como resolver ele tematicamente. Uhum. Bom, então, mas toda a discussão do projeto da Casa de Jádia é de uma prática emancipadora, assim, né? Desse olhar da mulher como realmente vetor da própria vida, protagonista da própria vida e pensando nesse universo da casa, né, Mariana? Sim. Sim, e aí, de distintas perspectivas, né? Porque quando a gente fala sobre feminismo, não existe uma visão única e universal sobre o que é o feminismo. Eu acho que é aí que a gente também peca em falar da autonomia da mulher, como se a autonomia para todas nós fosse a mesma, né? Imagina para mim uma mulher, classe média alta, branca, em uma universidade privada, trabalhando em TICAD. Então é super importante entender ao longo do processo esses diálogos entre quais feminismos e autonomias a gente estava falando e conversando, né? Realidades completamente distintas. Mariana, eu vou pedir para você ficar aí, eu vou precisar fazer um pequeno intervalo para a gente voltar falando um pouco sobre a estrutura mesmo física, sobre as escolhas que foram feitas para esse protótipo e depois para a construção e os desafios de tudo isso. Tá bom? Combinado. Gente, eu vou fazer um pequeno intervalo, já volto conversando mais um pouco com a Mariana Montag. Estamos de volta com Viva a Casa CBN. Eu estou conversando com a Mariana Montag, que está me contando sobre o projeto A Casa de Jádia, desenvolvido na região de Kampala, na região metropolitana de Kampala, em Uganda. Mariana, vamos retomar aqui nossa conversa. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é o telhado da casa, que ela é suspensa, quase flutua sobre a construção. Por que dessa escolha? E me parece, pelas imagens que eu vi, que ele não é... tem um vão entre a parede e o teto. Me conta um pouco sobre isso. Conto. Bom, na hora de fazer as análises do bioclima e as análises das tipologias das casas ao lado das mulheres, o que foi mais percebido foi a necessidade da captação de água. Então, a água era um ponto que tomava muito tempo de buscar água nos poços. Então, captar água e fazer o tratamento dessa água na casa seria algo bastante que aumentaria o tempo para as pessoas que morassem na casa. Uhum. E, além disso, entender também as distintas possibilidades de formação das famílias, ou seja, seria interessante também que a casa tivesse um telhado independente, para que se a gente aprendesse a fazer o telhado, as formações familiares poderiam ser diferentes. Então pode haver 1 quarto, 2 quartos, 4 quartos, porque as paredes não dependem do telhado. E esses vãos, na verdade, eles se encontram entre a alvenaria e o telhado pela necessidade de ventilação. Mas nos quartos, a alvenaria chega até o telhado, né? Uhum. Então, é como se a gente conseguisse fazer uma composição sistemática entre telhado, piso, topografia, paredes e cobertura, e conseguisse fazer com que eles fossem independentes para as distintas formações. Então, aquele espaço, aquele vão ali são nas áreas comuns da casa, que seria uma área mais social. Então, na sala, no quarto, ele tem aquela abertura, e nos quartos chega até o teto. A parede fecha. Os quartos, na verdade, eles têm um forro próprio, né? Então, entendi. É como se o telhado tivesse como se fosse uma duplo. caixa interna, digamos assim, de forma simples explicando.
E me chamou, a casa tem todo um tijolo aparente e vocês usaram técnicas locais para as portas, tem um trançado, uma treliça que ficou belíssima na porta, que é um conhecimento local, Mariana? Então, quando a gente fala sobre... O projeto também ele é um experimento de canteiro aberto. E canteiro aberto significa que a gente consegue discutir aquilo que está sendo construído, desconstruindo um pouco essa hierarquia arquiteto, empreiteiro, engenheiro, pedreiro. E a gente consegue trabalhar com distintos agentes para que todo mundo tenha o seu lugar de fala e consiga trocar. Então, nesse espaço do canteiro experimental, onde as mulheres aprendizes iriam construir também a casa, né? A casa, na verdade, ela é uma escola de construção para mulheres. Todo mundo botou a mão na massa, né? Eu vi foto de vocês, todo mundo carregando as coisas. Sim, então era importante que na parte da fachada a gente conseguisse unir os conhecimentos. Então nós, arquitetos, que a gente gosta de projetar e inovar, as mulheres que têm o conhecimento das tramas locais, então fazer um processo de valorização do conhecimento na construção, e os homens carpinteiros que saberiam unir esses conhecimentos da forma técnica. Então a fachada foi o resultado dessa união. Ficou belíssimo, belíssimo. São portas paralelas, super altas, né? Uhum. Bacana. Mariana, agora tudo isso tem um segundo passo, vai virar um documentário. Essa é a próximo desafio agora? Assim, arquitetonicamente, o próximo desafio seria a gente conseguir fazer toda a análise de aprendizados com esse primeiro protótipo e a gente conseguir agora tomar um segundo passo para construir uma casa comunitária. Na verdade, mais que um protótipo, né? Agora ela já está edificada lá, né? Ela existe. Com certeza, protótipo não de casa, não de construção, protótipo no sentido de projeto, de sistema como todo, certeza, né? Uhum. Sim, não, a casa está lá, segura, durável, já está morando. Então, e agora o que a gente está se desafiando também é fazer como a gente comunica essa história e o que a gente quer com essa história. Então, esse documentário a gente está fazendo uma pesquisa bastante profunda, estou junto com a Thaís Viuela, que é outra arquiteta, e a gente está se unindo junto com uma produtora chamada Preta Porter, para conseguir entender como a gente comunica essa história com tantas narrativas diferentes, né? Então, conseguir entender o lugar da branquitude, entender o lugar de com quem a gente está se relacionando, que são mulheres do vilarejo de Cádio. Então, esse é o que a gente está tecendo agora. A ideia é seguir atuando ali na região ou tem alguma possibilidade de haver um projeto também no Brasil? Então, eu sou pesquisadora no Brasil. Então, eu trabalho para um projeto que chama Moradigna, que faz reformas em casas precárias na região da extrema zona leste de São Paulo, e com eles eu pesquiso sobre arquitetura e gênero, fazendo planos de operação em como inserir as mulheres no mercado de trabalho como empreiteira. Então, simultaneamente, eu acho que a Casa de Diário já contribui em termos de pesquisa e operação no Brasil, mas sem dúvida alguma, eu acho que a gente pode, não em relação às técnicas construtivas, porque eu acho que elas são locais, mas como sistema de atuação. Então, com certeza, acho que o Brasil também é uma zona de atuação. Com certeza, e muita necessidade, muito déficit de moradia. Enfim, Mariana, muito, muito, muito obrigada por todo o teu trabalho e também pela participação aqui no Viva Casa. Te agradeço o seu tempo e, sobretudo, por uma pesquisa super importante que você contribua muito com a nossa arquitetura local também. Obrigada por me escutar, obrigada por me receber e, bom, continuamos nos comunicando. Com certeza, tendo notícia, eu tenho certeza que você vai ter outras novidades, qualquer coisa aí na zona leste de São Paulo, trazendo mais informações aqui que contribua para a vida de todos nós e para a reflexão de todos em relação ao morar, ao viver e aos nossos lares. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada a você. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Gente, com a fala da Mariana Montag, essa jovem profissional arquiteta lá de São Paulo, com a Casa de Jádia premiada na Escola Bauhaus, eu vou terminando o Viva Casa CBN deste sábado, convidando vocês para
acompanharem a Casa de Jádia no Instagram e para live do Polka Design já com o lançamento da coleção Herbaria, 11 horas da manhã. Vocês podem acompanhar, tá bom? Agradeço a tua audiência. Até sábado que vem eu volto com mais um Viva Casa CBN. Beijo. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.